Bom, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está falando nesse momento. Vamos ouvi-lo e a gente traz a repercussão, claro, a quente para vocês. Vamos lá? Pacheco, nós temos a CBS na Câmara, nós temos várias propostas de encaminhamento. Entre elas, também essa questão de inflação, né, de combustíveis, isso impacta muito sempre. Desculpa, presidente, sobre o desenho dessa PEC, o senhor disse que vai ficar focado basicamente mesmo na questão do óleo diesel, ficou acertado isso com a equipe econômica, é dessa forma que vai ser enviada a PEC, é aquela coisa, a PEC a gente sabe como chega, mas nunca como sai. Como é que é a importância da articulação do governo, já que é um ano mais curto, um semestre também, onde muitas pautas prioritárias vão ser tratadas? Olha, são várias nuances, né? Como eu disse aqui, estava falando, nós conversamos genericamente, com perspectivas, com encaminhamentos, com discussões, discutindo formas. Por exemplo, o governo fez um MP que dá 90% de isenção do FIES. Qual a publicidade que foi feita nisso? Os que foram envolvidos, os que foram beneficiados, estão sabendo? Muitas pessoas do governo sequer sabem. Então, a coordenação dessas ações, a distribuição dessas funções, como a gente vai se comportar esse ano com relação essa sistematização toda que é importante. Então, nessa questão de combustível, eu não participei das reuniões, eu vim me inteirar basicamente do que tem, então está afastada a possibilidade do fundo, né? E na questão da gasolina e do álcool, aparentemente também. Então, vai se focar no óleo diesel e vamos ver que medidas se tomam também para o gás, porque é importantíssimo e atinge uma camada da população muito carente. Presidente, só impostos federais ou inclui também estaduais a possibilidade de redução? A nossa conversa aqui basicamente foi a nível de impostos federais, né? É o que a gente vai discutir. É claro que eu venho sempre batendo na tecla de maneira bem transparente de que o ICMS ele não starta os aumentos, mas é muito doloroso para o consumidor a carga tributária do ICMS em cima dos combustíveis, da tarifa de energia, de todos os fatores, né? 34%, 30%, 27%, 28%, pesa muito. Isso já deveria ter sido revisto, não só como congelamento em alta, mas como redução, inclusive, de alíquota ou uma alíquota fixa, para minimizar também. Agora, a nossa discussão em nada passou por isso. Essa é uma ideia minha que eu sempre venho combatendo e falando há muito tempo. Aqui as discussões de maneira bem ampla dos impostos federais, do que o governo pode fazer, de quais as iniciativas que a economia pode propor, com relação também à geração de empregos, a questão da construção civil, a manutenção dos empregos, a questão de várias composições e ideias que a economia está trabalhando, e eu penso que tem que trabalhar de maneira mais proativa, se antecipar as ações e tirar realmente dividendos e ouvir mais de perto a população, para que a gente não venha decidir sempre as coisas de maneira crítica. Como o senhor vê essa crítica em relação à ausência de uma fonte de compensação para zerar a alíquota em relação ao óleo diesel? Foi discutido isso, algo hoje com o ministro? Absolutamente nada. Nós não aprofundamos, como eu disse, a conversa foi genérica, vários assuntos, vários encaminhamentos, posicionamentos e uma afinação de novo, se ter um trabalho continuado, que envolve o Poder Legislativo nas duas casas, o Ministério da Economia e o Poder Executivo, né? Fazer ações concatenadas, unificadas, de maneira a que a gente possa ter o maior proveito possível esse ano. Nada específico, nós não descemos a texto, nós não discutimos sobre miúdos, mas um tratamento en passant dos principais temas que deverão ser tratados no Congresso esse ano e que deverei falar com toda a imprensa já na quarta-feira, antes da abertura dos trabalhos legislativos para esse ano. Tá certo, tá bom? Presidente, última pergunta, por favor. Em relação ao refis das médias e grandes empresas, tem uma preocupação do Ministério da Economia, claro, que eles enxergam como uma perda de arrecadação, né? Foi discutido isso? Como é que ficou alinhado? Olha, esse assunto, já quem puxou fui eu, esse assunto está na Câmara. Nós temos demandas, mas elas têm que ser medidas. Não há necessidade de você votar um texto sob a perspectiva enorme de vetos. Nós temos que conversar com o Senado para ajustar o texto que poderia ser aprovado nas duas casas sem nenhum tipo de obstaculação. Nós não fizemos isso no final do período legislativo do ano passado, porque nós não tínhamos essa garantia de acordo. Temos que conversar com o nosso relator, com os nossos líderes, mudaram alguns líderes, tem nova rodada do colégio. E conversei, claro, com o ministro Paulo Guedes para que a gente tenha um ajuste fino das necessidades da manutenção da arrecadação com as possibilidades de socorro para algumas categorias de empresas que tiveram realmente percas
com essa pandemia. Isso vai ser tratado, mas também não foi a miúdo, mas isso foi colocado principalmente como nossa preocupação, porque eu tenho recebido cobrança, esse assunto voltará à baila de discussões agora no começo de fevereiro, e a gente precisa ter um ajuste aí de conduta entre as duas casas e o Ministério para evitar vetos e ter mais proatividade para o consumidor, que no caso o contribuinte precisa. Agora, a derrubada do veto do refis do Simples, isso já tem consenso, né? Acho que deve se encontrar caminhos, né? Ninguém queria o veto, a economia não queria o veto, a AGU não queria o veto, o executivo não queria o veto. Questões técnicas levaram a isso. Infelizmente, de maneira que para nós que defendemos a causa, a tese dos MEIs, dos micros, do HELP, era importantíssima a sua sanção. Questões de lei de responsabilidade fiscal, fonte, controvérsias no final do ano, todos que falaram sobre esse assunto, causou essa situação. Então, ou se encontra uma solução, ou, claro, o veto será derrubado. Tem alguma outra pauta que o senhor vê como essencial nesse primeiro semestre, especialmente por provocar impacto na economia, como a do diesel, por exemplo, a PEC dos combustíveis? Tem alguma outra que o senhor considera essencial ou que foi tratada com o ministro da Economia? Não, o que nós temos que fazer, e isso é consenso, é causar o mínimo de turbulência possível. O dólar vem baixando quase que 1% a cada dia, hoje fechou em torno de 5,30. Ele tem que vir para uma realidade que o Brasil precisa, que é entre 4,50 e 4,80 e segurar. Eu acho que nesse momento contribuir para que isso aconteça, sem maiores sobressaltos, trabalhando as teses sem nenhum tipo de movimento muito brusco, não é? É importante que estejamos atentos a isso e, lógico, as pautas. Um ano eleitoral é sempre mais nervoso, mas a gente vai ter calma nesse processo, porque a população ela não aguenta erros, né? E Brasília ferve nesse período. Então vamos manter a temperatura baixa, discutindo as coisas e conversando muito mais esse ano. Obrigado, gente. Obrigada, presidente. Obrigada.